Hoje a gente vai conversar com vocês um pouco sobre produção de conteúdos educacionais para a educação à distância. Luísa já tá aqui com a gente, Luísa. Isso, tá me ouvindo? Ouço perfeitamente. Estava comentando para o Ok. pessoal qual vai ser a nossa conversa hoje. Então hoje a gente escolheu o tema produção de conteúdos para EAD, né? Porque a gente fica pensando que quando o aluno ele recebe o material didático, né, o seu conteúdo educacional pronto, talvez ele não saiba todo o trabalho que a gente tem por trás, né? Então, quando ele pega, por exemplo, um livro didático, a gente tem dúvidas se ele sabe todo o processo que esse livro didático percorreu até que fosse, de fato, entregue para esse aluno. Então, eu acho que vai ser uma pegada assim, mais de curiosidade, do tipo, vocês sabem o que existe por trás do material didático que vocês que vocês recebem aí nas suas disciplinas que são ofertadas em AD? É essa a nossa ideia, tá bom? E aí, se vocês quiserem fazer perguntas a respeito desse tema, fiquem à vontade, aí usem o espaço da live, o espaço dos comentários para deixar as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Então, para a gente começar, Lu, começa se apresentando para a gente, fala quem é você, há quanto tempo você trabalha com EAD, conta o que você acha importante. Certo. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu sou analista de desenho educacional na Unigran Rio. Eu trabalho com educação à distância desde 2015, já trabalhei na área corporativa, hoje eu trabalho na área relacionada ao ensino superior e trabalho com controle e planejamento de produção para EAD há 1 ano e meio, mais ou menos, aqui na Unigran Rio. Tá ótimo. Agora, a gente vai falar, Lu, sobre produção de material didático, né, de conteúdo educacional para EAD. E aí, eu acho importante a gente começar fazendo uma diferenciação sobre EAD e as disciplinas do presencial que estão acontecendo na modalidade online, dada aí a nossa situação atual. Então, a minha primeira pergunta para você quando a gente está falando das disciplinas do presencial que foram para online e das disciplinas que são de fato de EAD, a gente está falando da mesma coisa? Não. Existe todo um planejamento diferente quando a gente fala diante do cenário atual da pandemia, para que todo mundo continuasse com os seus estudos, em todas as etapas, né? A gente está vendo que todos os alunos, seja de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mesmo quem nunca teve acesso, quem nunca teve contato com esse ensino online, agora teve que ter por causa do cenário atual que a gente está vivendo. Só que é muito diferente. Uma coisa é uma disciplina que foi pensada, planejada e produzida para o presencial e ela está sendo ofertada através do meio online, né, através da internet, para atingir a todas essas pessoas. E outra coisa é uma disciplina que ela é pensada, desenhada, planejada e produzida para ser ofertada através da educação à distância. Então, é um planejamento diferente e que vai resultar em uma experiência completamente diferente. Eu acho que a principal diferença do cenário que a gente está vivendo agora, Lu, é que as disciplinas que aconteciam no presencial, elas migraram para uma plataforma online num momento de emergência, né? A gente não tinha o que fazer, os alunos de fato não podiam estar presentes nas suas salas de aula, então a gente foi uma necessidade colocar essas disciplinas na modalidade online, que a gente nem fala modalidade AD, né? A gente precisou levar essas disciplinas para online. Mas é importante a gente lembrar que isso também gerou dos nossos professores, né, dos profissionais daqui, um esforço absurdo. Porque é importante a gente ter isso em mente que essa disciplina ela foi pensada para acontecer de forma presencial, né, planejada para acontecer de forma presencial, as suas avaliações foram pensadas no modelo presencial e a gente, por uma questão adversa, né, fora do nosso controle e das nossas vontades, a gente precisou migrar ela para online. No caso das disciplinas EAD, é exatamente o que a Lu falou. A disciplina foi pensada para acontecer na modalidade de distância, planejada para isso, né, ofertada dessa forma, então a gente está falando de duas coisas diferentes. Se eu estou falando de duas coisas diferentes, Lu, o aluno vai ter a mesma experiência com online ou com EAD? O aluno vai ter uma experiência completamente diferente, porque o professor do presencial ele está fazendo um esforço para colocar aquilo à disposição do aluno, mas aquela disciplina ela não foi pensada, ela não foi planejada para atingir esses alunos exatamente na situação atual.
quando a gente fala da disciplina para EAD, de todos os recursos que envolvem uma disciplina pensada em educação à distância, a experiência dele vai ser diferente do que ele está vivendo atualmente. Tá, ótimo. É importante a gente frisar isso para os alunos, né? São modalidades diferentes, são planejamentos diferentes que levam naturalmente a experiências diferentes também dos alunos. Mas tá ótimo. Então, para a gente começar, Lu, vamos começar falando sobre quais são os materiais didáticos que normalmente são ofertados nas nossas disciplinas à distância. Então, quais são os principais produtos que a gente entrega? Uma disciplina EAD aqui na Unigran Rio, ela tem vários recursos que são pensados. Cada disciplina ela é pensada de acordo com a especificidade da disciplina, da particularidade dela. E aí uma disciplina ela pode ser composta de vários recursos. Por exemplo, a gente utiliza videoaula. Então, existem vários modelos de videoaula que a gente utiliza dentro de uma disciplina. O livro didático, que é pensado também, a linguagem dele também é pensada para a educação à distância. Os podcasts, nós temos os recursos visuais como o infográfico, o mapa mental, os estudos de caso que levam o aluno a refletir aquilo, colocar em prática e refletir aquilo que foi visto geralmente na parte teórica, alguns vídeos de animação, alguns acessos a links externos. A gente trabalha muito com a biblioteca virtual, então a gente indica o aluno para ir na biblioteca virtual, buscar alguns livros, algumas referências para complementar os seus estudos, ou então indicações de outros artigos ou vídeos. Laboratórios virtuais, dependendo da disciplina, a gente também utiliza laboratórios virtuais para colocar em prática. E atividades que são mescladas com a teoria para que o aluno consiga colocar em prática o que ele está vendo na teoria. Então, ele vai o tempo todo, estuda, vê, absorve a parte teórica e reflete, coloca em prática aquilo que ele está estudando. Tá ótimo. Só responder aqui a algumas perguntas que foram aparecendo aqui na tela. Primeiro tema da nossa live hoje, a gente está falando de produção de conteúdos educacionais para EAD, tá? E sobre as horas complementares, que eu também estou vendo várias perguntas aqui, vale 2 horas complementares. O formulário fica disponível no LinkedIn, no Instagram do NEAD, até 15 minutos depois do término da live, tá bom? Mas vamos continuar, Lu. Então você estava falando sobre os materiais que a gente produz para EAD. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses materiais para a gente continuar, só para que o nosso público consiga entender do que exatamente a gente está falando. Então, por exemplo, a gente está falando de um livro didático para EAD. Bom, um livro a gente sabe o que é um livro, e aí já tem uma palavrinha didático aí, né? Didático está relacionado ao processo de ensino e aprendizagem. Então, um livro que vai te ajudar a aprender algum conteúdo. Mas quais são as principais características de um livro didático que é pensado para EAD? Quando a gente fala no livro didático para educação à distância, a gente pensa sempre numa linguagem dialógica, em algo que atinge aquele aluno que está estudando à distância. A educação à distância, geralmente, ela acontece de forma assíncrona. Então, o aluno vai estudar em um período e ele vai ter acesso ao apoio do tutor ou à retirada de dúvidas em outro momento. Então, naquele momento, a construção do livro didático ela tem que pensar em todas essas variáveis que envolvem a educação à distância. Então, a linguagem ela tem que atingir esse aluno. Uhum. Você falou de linguagem dialógica, né? Aí é bom a gente falar o que é linguagem dialógica. Linguagem dialógica é aquela que conversa com o aluno. Vocês já devem ter visto em algum material de educação à distância, um material que foi pensado e planejado para educação à distância, um material que ele fala, você lê e ele como se ele estivesse conversando com você. Então, ele pergunta se você já viu alguma... vamos lá analisar essa situação ou esse conteúdo. Uhum. A Rosiane, que é uma das pessoas que aqui está assistindo a gente, disse assim, podiam melhorar um pouco em relação às apostilas esse semestre, foi complicado estudar por elas. Rosiane, a gente está trabalhando nisso, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas a gente não só produz, né, material didático, a gente também sempre volta atualizando os materiais didáticos que já foram entregues. Então a gente está constantemente atualizando e trabalhando para entregar para vocês sempre o melhor material didático. Mas vamos lá, Lu. Aí a gente estava falando das videoaulas. Acho que a Luísa... voltou. A gente estava falando das videoaulas. Videoaula, quando eu penso em videoaula, eu acho que todo mundo, quando pensa em videoaula, pensa logo num professor falando, né? A gente filmando o rosto de um professor e ele falando a respeito de algum tipo de conteúdo. É só esse tipo de videoaula que a gente vai produzir aqui?
Desculpa, Gustavo. Não, eu dizia que quando a gente pensa em videoaula, a gente normalmente pensa em um professor falando, né? E aí a minha pergunta era, é só esse tipo de videoaula que a gente pode produzir, que a gente produz aqui? Não. A gente pensou no modelo de videoaula que a gente existe um modelo em que o professor está falando se ele identifica que aquela é a melhor forma de passar o conteúdo, é o tipo de videoaula que a gente chama de sala de aula, que é a videoaula expositiva, mas nós também pensamos em outros modelos para fugir só dessa aula expositiva. Então, nós temos outros tipos, como, por exemplo, uma videoaula onde o professor traz um convidado de fora, que agregue aquele tema, aquela área de conhecimento, e ele faz uma entrevista, o que a gente chama de uma videoaula fato e conteúdo, que é um bate-papo entre dois professores, entre dois profissionais da área, para tratar de determinado conteúdo. Então, o mesmo conteúdo que seria trabalhado em uma videoaula expositiva, a gente traz dois profissionais para que eles debatam sobre aquele tema. Então, a gente muda o formato da videoaula. Legal, então a gente falou... Também... Pode falar, pode continuar. Pode falar. Não, eu ia dizer que a gente falou um pouco de livro didático, né, para as pessoas entenderem o que é e quais são as características dele. A gente falou da videoaula e das suas várias modalidades, dos seus vários formatos de entrega, né? Então eu vou entregar um modelo do professor falando, um modelo de entrevista, um modelo de perguntas e respostas mais rápidas. Eu ia falar para a gente, quando a gente fala de podcast especificamente, Lu, a gente está falando de um recurso auditivo, né? Que o aluno pode ouvir. E aí, claro que sendo um recurso que o aluno pode ouvir, a gente pode dar para ele várias finalidades. Qual é a finalidade que hoje a gente usa, a finalidade com a qual a gente usa os nossos podcasts aqui nos materiais didáticos da Unigran Rio hoje? No nosso modelo educacional atual, a gente está pensando no podcast como uma proposta de revisão, de um resumo do conteúdo. Ao longo da disciplina, o aluno tem algumas unidades e cada unidade ela aborda um tema e alguns subtemas. Então, dentro do desenho daquela unidade, o podcast ele vem com a função de fazer uma revisão. Então, às vezes, o aluno ele fez toda a disciplina, ele teve acesso a toda a disciplina, mas ele quer ouvir um resumo ali antes de alguma atividade, antes de alguma avaliação. O podcast ele vai vir com essa função. Então, ele vai sintetizar tudo aquilo que foi visto ao longo da disciplina através de um podcast de resumo, que facilita. Às vezes, o aluno está no transporte público, deslocamento, e para ele é muito mais fácil escutar, coloca o fone de ouvido, que hoje em dia a gente coloca para várias coisas, coloca o fone de ouvido e eu escuto um resumo do meu conteúdo da disciplina. E os podcasts eles estão cada vez mais presentes na nossa vida, né? Então, a gente ouve... Hoje, podcast para ouvir notícia, né? Às vezes de entretenimento, então está cada vez mais presente. É importante também que esteja presente aí nas nossas práticas educativas. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você está falando de laboratórios virtuais. Vamos falar um pouquinho dos laboratórios virtuais? O que a gente consegue falar sobre os laboratórios virtuais de forma bem abrangente assim, para o público que está assistindo a gente? Os laboratórios virtuais, eles vão depender muito da especificidade da disciplina e havendo a possibilidade de aplicar um laboratório virtual, onde ele consegue colocar em prática aquilo que ele está vendo na disciplina, aquilo que ele está vendo na parte teórica, ele coloca, ele consegue realmente simular aquilo que ele está vendo na parte teórica. Existem algumas disciplinas que trabalham com laboratório virtual, né, Gustavo? A gente, como você disse, assim, depende muito da disciplina, né? Algumas disciplinas vão tem maior necessidade e a prática no laboratório ela é fundamental. No laboratório, de alguma forma, precisa acontecer. Então, para os nossos alunos em EAD, a gente oferta para eles, a gente oferece laboratórios virtuais, né? Esses laboratórios virtuais, eles vão ser muitos... Hoje, eu não estou lembrado aqui de todas as disciplinas que a gente usa, porque são muitas, mas eu sei que os cursos que mais usam são os cursos de química, de física, de matemática, as engenharias, né, civil, de produção, são os cursos que mais usam laboratório. Não sei se a gente tem alunos desses cursos aqui com a gente, né, participando, assistindo, e aí se tiver, talvez eles possam fazer algum comentário para a gente, que a gente acha que são práticas muito boas, né, que a gente está entregando hoje nos laboratórios. Né? E aí se alguém puder falar um pouco para a gente o que achou, seria bacana também ouvir o que o pessoal está achando. Isso. Uma coisa que as pessoas falam muito do EAD, Lu, eles dizem assim, é muito difícil quando eu estudo à distância eu conseguir colocar algumas atividades em prática,
né? Pelo menos eu ouço bastante isso. As pessoas acham assim, é, EAD é bom para a parte conceitual, mas quando eu preciso converter esse conceito em prática, o EAD não me atende. O que você acha dessa posição e dessa opinião? Eu acho que depende muito de como a disciplina foi desenvolvida, né? Depende muito do desenho dessa disciplina. Se essa disciplina ela foi desenvolvida só com uma apostila, um livro didático, e ela realmente não leva o aluno a pensar, a refletir, a colocar em prática, realmente o aluno vai chegar nessa barreira, onde ele vê muita parte teórica, mas ele não consegue desenvolver aquilo que ele está vendo. Agora, quando a gente já pensa numa disciplina, a gente desenvolve ela de forma que o aluno consiga assistir uma videoaula, colocar em prática, refletir, pensar num projeto onde ele consiga realmente desenvolver aquilo que ele está estudando, aí ele já tem uma experiência completamente diferente, né? Uhum. É justamente o que a gente tem feito nas últimas disciplinas, o desenho dela, ela já vem pensando nisso. A gente utiliza um recurso que é chamado de teoria na prática, que o nome já diz, né? É realmente você pegar aquilo que você está vendo na parte teórica e você colocar em prática através de um estudo de caso, através de um desafio, através de um projeto, através das próprias atividades práticas que levam realmente a você colocar em prática, a você discutir através de um fórum aquilo que você está vendo e aí você consegue começar a desenvolver prática em cima daquele conteúdo que você está estudando. Uhum. Eu vi aqui nas pessoas que estão assistindo a gente, a Elinda, que diz assim, na prática que o bicho pega. Ah, com certeza. Tudo que a gente aprende, né, seja na universidade ou fora dela, tudo que a gente aprende vai ser mobilizado em alguma situação da nossa vida. Ontem, anteontem, até conversava com uma pessoa e dizia assim, não conversava não, estava lendo um livro do meu irmão, quando ele vai falar de metodologias ativas, que era um assunto que estava me interessando, e ele dizia assim, quando ele ia falar sobre aprendizagem baseada em projetos. Ele dizia assim, projeto a gente sabe fazer, no livro dizia, né, projeto a gente sabe fazer. A gente sabe tocar os nossos projetos pessoais, né? A gente sabe tocar os nossos projetos financeiros, os nossos projetos de carreira. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, esses projetos da nossa vida, são a prática, que é o que a Com gente espera que certeza. os alunos consigam, né? Trazer os conhecimentos que eles aprenderam na universidade para o momento da prática profissional deles, mas é evidente que não só profissional, né? A universidade não muda só a profissão, muda a vida das pessoas. Então, que eles Eu consigam sempre, trazer. eu sempre falei muito sobre o equilíbrio, né? Às vezes a pessoa começa a aprender e ela já quer colocar em prática aquilo que ela está aprendendo, mas tem que ter um equilíbrio. Você não pode ficar nem só na teoria, que você não consegue se desenvolver e você quer desenvolver aquilo, e você não pode ser jogado direto para a prática, porque você precisa de uma fundamentação teórica, você precisa Uhum, aprofundar para conseguir colocar em prática. Então, eu acho que o equilíbrio entre a parte teórica e a parte prática é fundamental, principalmente na EAD. uhum. Tô vendo aqui o que as pessoas estão dizendo, né? Tem umas pessoas que disseram assim, precisam rever o calendário. Ó, a Daniele, que é a pessoa que cuida de calendário aqui, está assistindo a gente. Ela é uma boa pessoa para ajudar vocês nisso. Então tá bom, a gente falou um pouco dos materiais didáticos, né, que a gente entrega, falamos de livro didático, de podcast, de videoaula. Vamos falar agora do que interessa nessa live, que é o processo de produção de um material didático, né? No início eu dizia assim, quando o aluno recebe aquele material didático, a gente não sabe se ele tem ideia de todo o trabalho que acontece por trás da produção desse material. E aí, acho que a primeira coisa importante é a gente falar quem são as pessoas que participam da produção de um material didático para EAD. Quem são as pessoas que de alguma forma estão envolvidas? Certo. Eu vou falar das pessoas envolvidas, mas eu não vou entrar, então, nos detalhes agora. Mas é Tá. importante que a gente detalhe, né, qual que é a função de cada um. Quando a gente fala de EAD, e aí entra no que você falou, quando eu abro um ambiente virtual de aprendizagem e eu olho aquela disciplina pronta, ela passou por um processo enorme, meses de preparo para que o aluno tivesse acesso àquela disciplina, a disciplina pronta, diagramada para ele. Então, os principais autores, né, de toda essa disciplina no final o professor conteudista, que é o profissional que tem o conhecimento teórico, né, para colocar aquilo, para compartilhar aquele conhecimento. Nós temos o professor validador, nós temos o designer instrucional, que é um dos principais parceiros do professor ao longo de todo o processo de produção, o revisor ortográfico, o designer gráfico e o web designer. Então, aí a gente tem uma equipe
que vai trabalhar junto, né, cada uma na sua área, para conseguir chegar no final e entregar a disciplina. Tá. Já vou começar a fazer a primeira pergunta. Você falou que a gente tem um professor conteudista e um professor validador. Então, você está dizendo que para produzir uma disciplina a gente tem 2 professores? O que cada um deles vai fazer? O professor conteudista, ele é responsável por produzir o conteúdo. Ele vai colocar no papel aquele conhecimento, vai compartilhar o conhecimento dele. Dentro dos recursos de aprendizagem, tudo é produzido pelo conteudista. Então, o conteudista, ele produz o livro, mas ele também produz o infográfico, ele também produz o roteiro de videoaula, o roteiro de podcast. Tudo é produzido pelo professor conteudista, a parte teórica. E a gente tem um outro professor, que é o professor validador, que é um professor, membro do núcleo docente estruturante da universidade, e ele analisa o material com a finalidade de conferir se realmente está de acordo com o documento, se está seguindo os princípios da disciplina, do curso, para ter essa garantia em termos de documento da disciplina. Tá ótimo. E aí, tendo um professor que é o que, de fato, produz a disciplina, né? Escreve o conteúdo, grava as videoaulas, produz o banco de questões que a gente vai ofertar depois nas avaliações, tendo um professor que é quem escreve e um professor que é quem valida, quem olha para aquele conteúdo e diz, tá ok, esse conteúdo pode seguir desse jeito, tá aderente à ementa, tá de acordo com os documentos da disciplina e por aí vai. A gente tem também a figura do designer instrucional, que eu acho que, do meu ponto de vista, é figura central, né, quando a gente está falando em educação à distância. Conta pra gente um pouquinho o que faz esse profissional. O design instrucional, ele é o parceiro do professor do início ao fim da disciplina. Assim que o professor ele recebe o convite para produzir a disciplina, o design instrucional faz toda a análise dos documentos da disciplina, antes mesmo de realizar o primeiro contato com o professor, e aí eles realizam um primeiro encontro que é chamado de reunião de briefing. Nessa reunião de briefing, os profissionais envolvidos na construção daquela disciplina, eles vão analisar quais são os temas, quais são os subtemas, quais são os objetivos que devem ser desenvolvidos, as competências que devem ser desenvolvidas, e aí eles vão começar a pensar nos recursos. Como a gente falou um pouquinho mais cedo, a gente tem vários recursos, só que não significa que uma disciplina ele vai ter todos aqueles recursos. O professor vai começar a pensar, junto com o apoio do designer instrucional, quais são os recursos que ele vai utilizar para aquela disciplina. Eu acho que para essa unidade aqui, para esse objetivo que eu tenho que atingir, seria interessante trabalhar com um infográfico, com uma videoaula de determinado modelo, uma videoaula com captura de tela, ou uma videoaula através de uma mesa digitalizadora. E aí eles pensam juntos em todas as soluções que vão ser utilizadas dentro daquela disciplina. Então, o primeiro contato que o design instrucional tem com o professor conteudista é esse. É de realmente começar a guiar o professor por quais caminhos ele pode ir, por onde que ele pode começar a realizar o planejamento da disciplina dele e que pode também mudar ao longo da produção, né? É importante também a gente falar disso. Não significa que numa reunião de briefing o professor vai pensar, eu quero que a disciplina seja dessa forma. São 8 unidades que a gente trabalha atualmente. E que ela realmente vai seguir aquele planejamento ali até o final. Pode ser que em determinado momento o professor fale, tive uma ideia e eu prefiro fazer de outra forma, em um outro, quero acrescentar um outro recurso que a gente não tinha imaginado, ou então quer mudar algum formato, não tem problema. O professor ele vai pensar nas melhores soluções e o designer instrucional vai apoiar, vai guiar esse professor para que eles consigam chegar no melhor resultado, né, no final. Eu costumo dizer que o professor ele conhece muito conteúdo e o designer instrucional conhece muito EAD. Sim, e aí, quando a gente junta as duas coisas, a gente acaba tendo um resultado bastante interessante e positivo, né? Eu estou vendo aqui o comentário da professora Patrícia, que ela diz assim, uma sugestão que deixo é que os vídeos dos professores sejam mais dinâmicos. E aí a gente vem trabalhando, né? Acho que eu estou aqui na Unigran Rio há pouco mais de um ano, mas acho que nos últimos 6 meses a gente intensificou muito o trabalho de produção de videoaula, né? Então, por exemplo, todas as nossas disciplinas que estão sendo produzidas agora têm vídeos em todas as unidades. Então a gente está revendo muita coisa e em algum momento a gente volta para pegar as disciplinas anteriores no processo aí de atualização. Então, professora Patrícia, a sua sugestão já está sendo implementada, tá? Lu, vamos falar um pouco... Tem mais um pouquinho sobre o design instrucional. Diga. Né? Além de guiar o professor em todas essas soluções, ele faz a análise do material.
Então, o material, como eu Isso. falei mais cedo, né, ele passa, o professor faz a produção, coloca no papel tudo aquilo que ele precisa contribuir, tudo aquilo que ele precisa compartilhar, passa pela análise do validador, que dá o ok, ou então volta, pede para realizar algum ajuste. É normal que essa comunicação aconteça ao longo da produção, ela pode voltar para o professor em alguns momentos, e depois o design instrucional ele faz a análise, a adaptação da linguagem de todo esse conteúdo, justamente para que atinja esses alunos da educação à distância. Então, ele trabalha a linguagem do conteúdo, ele pode pegar no meio de um livro didático e ele pode identificar que tem algo que está sendo trabalhado em tópicos e que poderia ser feito um infográfico para colocar ali no meio do livro didático. Então, o designer instrucional ele faz toda essa análise do material para que ele pegue um conteúdo bruto produzido pelo professor e ele transforme isso no conteúdo que vai ser oferecido. Perfeito. Né? Tem gente que diz que o designer instrucional é o primeiro aluno da aula. Né? Antes de ir para o aluno, vai para o designer instrucional. Então, se ele não entender, já temos um problema. E é uma análise completa, né? Porque ele analisa o banco de questão para ver se tem relação com aquele conteúdo que está sendo oferecido. Então, é uma análise completa, é realmente o primeiro aluno. Perfeito. O que eu fico pensando aqui, acho que também é interessante a gente comentar para as pessoas, é que como é que esses dois professores, né, conteudista, validador e designer instrucional, como é que eles se encontram? Existe alguma reunião inicial que eles fazem para fazer o planejamento da disciplina? Enfim, como é que acontece essa dinâmica de encontro entre tantas pessoas para produzir um material? Eles se encontram através da reunião de briefing, que é essa que determina quais são os recursos. Eventualmente, o professor conteudista pode solicitar que a gente tenha um novo bate-papo para poder pensar em alguma nova solução, alguma nova saída em termos de produção de conteúdo. E eles também se comunicam através dos documentos, né? Então, a gente tem a comunicação, que é realmente a reunião, a gente pegar, analisar tudo que a gente precisa analisar em termos de conteúdo para produzir, e aí eles fazem as comunicações depois através de documentos. Então, a gente tem tudo documentado. No documento de briefing, a gente tem documentado o que vai ser produzido, e a gente tem no documento de ficha de validação tudo que está sendo validado ou não e os objetivos. Então, o validador ele tem que ter essa atenção também. Cada material que é produzido, ele tem um objetivo específico. O livro didático ele tem um objetivo, a videoaula ela tem outro objetivo. Então, a ficha de validação ela garante que esses objetivos sejam atingidos em termos de construção de material. Perfeito. E o tempo todo, o designer instrucional faz a intermediação da comunicação entre esses profissionais. O designer instrucional é quem intermedia tudo, né? Com os professores, né? Depois com o revisor, DG. Designer gráfico, web designer e por aí vai. Só fazer um comentário rapidinho aqui, ó. A Marix.lima mandou pra gente assim: só aluno EAD. Vocês poderiam comentar como foi o planejamento dos estágios com o MEC liberando para fazer remotamente? Marix, a gente não tem essa informação, a gente é do Núcleo de Educação à Distância. Você pode mandar um e-mail perguntando isso para o coordenador do seu curso, que ele certamente vai te responder, tá? O coordenador do curso é quem tem essa resposta para você. Mas, então vamos lá, Lu. Além dos professores que a gente falou agora, o conteudista, o validador e o designer instrucional, a gente também tem umas outras pessoas aí envolvidas. Vamos falar rapidinho sobre cada uma dessas outras pessoas? Revisor, o que ele vai fazer? O revisor ortográfico, ele analisa todo o material, identifica se tem alguma expressão, algum erro de concordância, algum erro de gramática, ou de ortografia. Ele faz toda a análise do material em termos de revisão ortográfica. Depois que esse material passa por uma revisão ortográfica, ele é encaminhado para um designer gráfico que faz a diagramação de todo o material. Então, ele faz a diagramação, ele pega uma tabela e ele transforma em um infográfico, que é o que a gente vê no ambiente virtual de aprendizagem. Aquilo, quem transforma aquelas informações ali em uma imagem é o designer gráfico. Ele faz a diagramação do livro didático, dos capítulos do livro didático, e ele pensa também na identidade visual da disciplina, né? É isso aí. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui. A gente fez uma... Aí é um momento de curiosidade para os nossos alunos que são de EAD. A gente fez uma revisão do nosso projeto gráfico para 2020.2, né? Isso. Dá para a gente contar um pouquinho de como é que vai ficar? Dá. A gente trabalhou um bom tempo, então
pode ser que, com certeza, muitos alunos têm acesso às disciplinas ainda dessa forma. A gente vai começar a implementar agora, né, nos materiais que vão ser ofertados a partir de agosto. Mas o nosso material, ele tinha... a primeira diferença que todos os alunos vão notar, eu acho, é que na hora que ele abria a apostila, a gente tinha a apostila na vertical, né, como todas as apostilas, livros que a gente lê em PDF. E aí agora o designer gráfico ele fez uma proposta diferente e que todo mundo achou bem interessante, né, Gustavo? Que é uma abordagem de um livro didático na horizontal, onde o aluno consegue colocar ele na tela cheia e consegue ter acesso ao capítulo do livro didático na tela completa do computador. Além disso, a gente começou a utilizar alguns recursos de imagem também, que antes a gente passou um tempo sem utilizar, e aí agora a gente já está usando mais as imagens, trazendo alguns infográficos que são relevantes para aquele conteúdo do livro, para dentro do livro. Então, em alguns casos, vocês vão ver os infográficos do lado de fora, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, e quando ele tem relação direta com aquilo que está sendo trabalhado no livro, ele vai estar dentro do livro. Então, o próprio designer instrucional, junto com o designer gráfico, eles transformaram alguns conteúdos em infográfico. Então, é uma diferença muito grande quando a gente olha essa nova proposta de livro didático, né? Isso. Visual diferente, identidade diferente. Isso. E é importante falar que a gente estudou bastante, né, para chegar nessa proposta. Não só autores da área, né, autores que estudam EAD, então a gente trouxe diversos autores, diversas teorias de aprendizagem, né, teoria da carga cognitiva, teoria da aprendizagem significativa, enfim, uma série de teorias de aprendizagem, que não importa, acho que a gente ficar entrando no detalhe, mas que foi as disciplinas que estão sendo produzidas a partir de 2020.2 já vem também com uma bagagem conceitual de por que elas foram preparadas daquela maneira, bastante diferente das anteriores. E aí o que é importante a gente falar para o pessoal é que, assim, quando a gente quando a gente está produzindo uma disciplina, a gente está produzindo ela daqui para frente, né? É o que a gente disse, daqui para trás a gente tem um processo de atualização. Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente quem está aqui na live pode ser um estudante de uma das disciplinas que já foi produzida no passado, olhar e falar assim, poxa, eles me enganaram, né? Disseram que as disciplinas iam estar atualizadas e não estão. O projeto gráfico continua o mesmo. Por quê? Porque a gente atualizou as disciplinas que a gente está produzindo agora. Depois a gente sempre volta, né, fazendo um processo de revisão, de reformulação das disciplinas que já foram entregues. Então, elas vão sendo atualizadas gradativamente, tá bom? Isso é importante falar antes que o pessoal se preocupe. Eu acho que a gente não falou do web designer só, não foi? Isso. O web designer é o profissional que faz a publicação desse conteúdo todo no ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele finaliza, né, pega tudo que foi produzido por todos esses personagens, aí, por todos esses autores, e coloca no ambiente virtual de aprendizagem, que é quando realmente o aluno tem acesso àquela disciplina finalizada. Tá. O Gianni Nunes, eu acho que é isso, disse assim, no próximo período os professores das matérias online, seria legal eles aparecerem mais. Achei interessante que alguns fizeram webconferência e foi bastante proveitoso, foi bem proveitoso. Boa opinião, tá, Jean? A gente está anotando aqui, a gente encaminha para a Daniele, que eu contei para vocês, que é a pessoa responsável por essa área de oferta. A gente aqui cuida da produção de material didático. Quando o período começa, a gente entrega esse material didático para outra equipe, que é quem vai ofertar, e vai cuidar dos professores tutores e por aí vai. Isso, talvez seja importante até frisar essa situação, né, Gustavo? Que nós temos a nossa área responsável pela produção do material didático, a produção do conteúdo para a educação à distância, mas existe um professor tutor, que também é um profissional da área, que acompanha, que é diferente do conteudista. Às vezes é o mesmo e às vezes não é. Então, muitas vezes vocês vão ver um professor, a videoaula que a gente produz no estúdio, e aí a gente tem um outro professor que também faz as webconferências, que realiza também a participação. Isso, e a Pri Silva até colocou assim, olha, o único problema são as webconferências que eu não consigo participar, pois saio do trabalho às 19. Elas são gravadas, Pri. Se ela não está ficando gravada aí para você, alerta a gente, fala com o pessoal de atendimento ao aluno, que a gente vai ver o que está acontecendo, mas ela tem que ficar gravada para vocês poderem assistir depois, justamente por essa situação que você está contando aqui para a gente, tá?
Lu, então vamos falar um pouco, eu acho que a gente já foi falando aí ao longo da nossa apresentação, mas eu acho que vale a gente dar uma sistematizada, assim. Porque o que acontece? As características de um material didático que a gente produz para EAD são diferentes das características de um material didático, por qualquer outro tipo de material didático, porque a gente pressupõe que o aluno vai fazer a leitura desse material sozinho, que ele tem um período que ele vai estar estudando sem o acompanhamento de um professor, e um material didático para uma aula presencial, a gente pressupõe que tem o acompanhamento de um professor, que tem um suporte on time, né? Assim, na mesma hora que eu estou estudando, tem alguém me ajudando. Então, o material para EAD, ele naturalmente vai ter características que são diferentes dos outros materiais didáticos. Conta pra gente quais são as principais características que um material produzido para EAD precisa apresentar para que a gente possa dizer que é um material de qualidade. Realmente a gente acabou falando ao longo da live, né? Mas as principais características são a linguagem, né? A linguagem conversacional, aquela linguagem que conversa com quem está lendo. A utilização de vários elementos, como elementos visuais, que são infográficos, os mapas mentais, as imagens, as figuras, e elementos como podcast. Assim você consegue atingir os diferentes tipos de aprendizagem. E também fazer o uso das análises, das reflexões, através dos casos, dos desafios, para realmente você conseguir mesclar a teoria com a prática, que a gente já falou aqui bastante. Deixa eu só fazer um retorno aqui para ver, porque lá no início eu falei para as pessoas que tivessem dúvida, colocarem perguntas. Vamos só dar uma rodada rapidinho aqui para ver o que surgiu de perguntas. Para mim não está atualizando pergunta, então não tem problema para mim. Ver. Não tem problema. Para mim está atualizando. A professora Márcia disse assim: esse semestre os textos parecem ter sido printados e colocados como imagem. Isso não permite pesquisar palavras. O texto foi printado e colocado como imagem. Você sabe do que pode ser, Lu? Na nossa disciplina produzida, a gente não trabalha com print de imagem, né? A gente trabalha com o material diagramado, onde você consegue utilizar as ferramentas de busca do navegador, né? Normalmente, e as imagens de infográfico, mas são imagens produzidas pelos designers profissionais, não são prints. Aí, de repente, a gente teria que analisar essa disciplina em específico, né? Eu estranhei também, porque a gente não trabalha com print, né, copiado e colado. Todas as nossas imagens são produzidas internamente. A não ser os materiais que a gente entrega que não são produzidos pela gente, né, que é uma outra situação. O Michel disse assim: gosto do material didático e o problema é que vem em partes. Imagino que ele esteja falando das disciplinas que estão sendo produzidas no momento da oferta, né? Conta aí, Lu, por que as disciplinas a gente entrega os materiais em partes? Falhou um pouquinho. Você pode repetir, não, porque por o Michel, posso. O Michel, ele disse assim: eu gosto do material didático, o único problema é que ele vem em partes. Eu estou dizendo que eu acredito que ele esteja falando das disciplinas que a gente está produzindo no momento da oferta. Aí eu disse: conta um pouquinho para eles por que eles estão recebendo em partes, o que está acontecendo. A gente sempre trabalha com o máximo de antecedência possível para que a gente consiga entregar esse material antes mesmo da data da primeira oferta. Mas, às vezes, eventualmente, acontece de a gente estar produzindo uma disciplina no mesmo semestre em que ela está sendo ofertada. Então, a gente tem que liberar as unidades de acordo com o calendário acadêmico, né? O calendário ele tem uma data específica para liberar as unidades 1, 2, 3, até 8, e aí a gente consegue entregar até essa data de oferta para que o aluno não fique sem o conteúdo dentro da data de oferta. Né? Mas a gente tenta sempre trabalhar com o máximo de antecedência. A gente já está começando agora a realizar a produção das disciplinas que serão ofertadas em fevereiro de 2021. Então, a gente tenta trabalhar com o máximo de antecedência até para conseguir prever essas variáveis que podem acontecer ao longo da produção. Ótimo. A Elis disse assim: ter o conteúdo das disciplinas falado, eu tenho mais facilidade de ouvir do que ler. A gente tem um sistema que o pessoal que não consegue ler, né, que tem deficiência visual usa, que é o Devox, que ele é gratuito. Ele faz a leitura dessas apostilas. Então, se houver necessidade, se para você for muito importante, fica aí a dica. Ele vai ajudar bastante você. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vou passando rapidinho, só para a gente ver. Os tutores colocam o link das gravações. Que bom, eles têm que colocar os links das gravações. Se não colocarem, grita lá com a equipe de acompanhamento de alunos de vocês. Estamos falando aqui, claro, para o pessoal que estuda em EAD mesmo, né?
Estou terminando gestão financeira e meu esposo começou. O conteúdo mudou, está inovado. Ah, que bom. A gente, de Ah, fato, está legal. fazendo a revisão, né, de algumas disciplinas do curso de gestão financeira. E é E legal a gente ter esse comparativo, né, de quem teve acesso a uma disciplina, quando a gente não pensava ainda na disciplina com toda a construção dessa forma, e alguém que está tendo acesso ao que a gente está produzindo agora, né? Bom mesmo. O conteúdo EAD é bom, não deixa a desejar. Que bom que você gosta, né? A gente sempre diz, só uma paradinha rápida, a gente sempre diz que essas comparações de presencial com EAD, elas acabam não tendo muito embasamento. Por quê? Porque a gente está falando de duas modalidades completamente diferentes, né? Então, quando eu estou olhando para a modalidade presencial, eu estou falando de uma coisa. Quando eu estou olhando para a modalidade do EAD, eu estou falando de outra coisa, completamente diferente. Viu o que eu falo? Ah, não, já voltou Pronto. aqui, sim, a Lu voltou. É... Bom, então, vamos lá. A gente falou então da produção e ao longo do caminho a gente foi dizendo que eu tenho alguma coisa que eu produzo e alguma coisa que eu reviso, né? O que eu já entreguei em algum momento Isso, eu volto para revisar. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento de revisão das nossas disciplinas, Lu? certo. É, nós temos atualmente umas 400, quase 500 disciplinas já, né, produzidas em produção para a educação à distância, para os cursos EAD e algumas disciplinas do presencial que utilizam algumas disciplinas à distância, alguns cursos do presencial. E aí, periodicamente, a gente faz algum processo de atualização dessas disciplinas, seja em termos de conteúdo, então pode ser que seja necessário atualizar um conteúdo que ficou defasado, ou então em termos de recurso. Uma disciplina, por exemplo, ela pode não ter nenhuma videoaula, e aí a gente opta por produzir as videoaulas para complementar a disciplina que a gente já tem. Ou então atualizar a parte gráfica dela, ou então atualizar realmente o conteúdo, reproduzir aquela disciplina e pegar e realmente voltar todo o processo de produção, um novo documento de disciplina que pode ser revisado pelo coordenador do curso e uma produção de um novo professor que realmente vai passar por todas essas etapas de produção. Eventualmente a gente realiza essa atualização das disciplinas. Seria ideal que a gente conseguisse olhar para essas 400, 500 disciplinas e atualizar todas, mas infelizmente a gente não consegue. Então a gente tem que ir olhando aos pouquinhos para trás, buscando algumas, resgatando algumas que os coordenadores sinalizam para a gente. E aí a Uhum. gente vai utilizando também alguns indicadores, né, para poder tomar as decisões de quais são as disciplinas que nós vamos atualizar por período, para a gente conseguir entregar para o máximo de alunos as disciplinas nesse modelo mais inovador, né? Que a gente entende que também para os alunos vai ser mais adequado, né? Até Isso. a parte visual do material tem uma outra proposta que é bastante diferente. E depois os alunos que forem acessando os materiais produzidos em 20, a partir de 20.2, conta pra gente também o que vocês acharam. Conta nas outras lives que a gente sempre volta para ler os comentários de vocês. Não deixa de falar o que vocês estão achando não, que o feedback de vocês para a gente é fundamental, né? A gente trabalha para entregar esse material para vocês. Só lembrar para as pessoas que quem tiver alguma curiosidade sobre o assunto que a gente está falando, a gente tem mais uns minutinhos. Pode ir colocando aí que daqui a pouco a gente volta para fazer a leitura, né? Para ver o que tem aí de pergunta, de sugestão e por aí vai. Lu, tem mais alguma outra informação sobre produção de conteúdos educacionais que você acha que é importante, é relevante assim, para o público que está assistindo a gente, né? Para que eles conheçam? Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu encontrei o professor Wilson. Não sei se ele está assistindo a gente, mas ele me disse que iria assistir. E aí ele mesmo, enquanto professor, me falou, não, eu tenho que assistir para entender um pouco do modelo de produção de conteúdos, né, educacionais. Então, mesmo os nossos professores também têm algumas dúvidas, por isso que a gente tem aí a figura do designer instrucional que a gente falou tanto, né, que é quem vai orientar sobre o que eu faço para EAD, propriamente dito, quem vai acompanhar os nossos professores e por aí vai. Mas, tirando isso, tem alguma outra curiosidade que você acha que é interessante a gente falar para quem está assistindo a gente? Não, acho que quando você fala do professor, o professor que tem interesse, né, em produzir conteúdo para EAD, como o professor Wilson falou que ia assistir porque ainda tem algumas dúvidas e tudo mais, é importante que no primeiro momento que você, como professor, no primeiro momento que você tenha contato com a produção de conteúdo para educação à distância, tudo é muito novo, né? Então você colocar aquilo que você precisa, que um professor no presencial falaria naturalmente
sobre determinado tema, mas colocar isso num roteiro de videoaula é um desafio muito grande, né? A gente recebe muita dúvida aqui do professor que na primeira unidade, da primeira disciplina que ele está produzindo, como que ele vai colocar aquilo num roteiro de videoaula, e que ele falaria naturalmente em qualquer situação. Então, a primeira vez que um professor vai produzir para EAD, geralmente é realmente desafiador. É algo que tira ele da zona de conforto, que ele precisa aprender, que ele precisa se motivar mais para conseguir colocar aquilo ali nessa nova modalidade para ele, mas as produções das disciplinas posteriores, das novas unidades, ele já vai se desenvolvendo melhor e já não causa tanta estranheza para ele. Produzir conteúdo para EAD exige quase que uma nova formação dos nossos professores, né? Aqui na Unigran Rio a gente prepara os nossos professores para produzir conteúdos para EAD. A gente tem mais poucos minutos, consegue falar assim, 2 minutinhos como é que funciona a preparação de um professor para produzir conteúdo para a gente, para EAD? No início, a nossa preparação de professor ela era presencial. E aí a gente começou a pensar, mas a gente trabalhando em educação à distância, a gente vai continuar formando esses professores de forma presencial, né? Aí a gente começou a pensar em uma capacitação, uma formação que fosse à distância, já para que ele pudesse entrar nesse mundo mesmo. Então, a nossa formação de professor conteudista, ela acontece no ambiente virtual de aprendizagem, que é o mesmo ambiente que os alunos têm acesso às disciplinas. Ele tem acesso ao mesmo conteúdo, como se fosse uma disciplina. E aí a gente utilizou, na hora de pensar nessa formação, nós utilizamos os mesmos recursos que nós sugerimos. Então, para ensinar o professor a preencher um roteiro de videoaula, a gente utilizou, de repente, acho que foi uma videoaula até que a gente utilizou, que o Diego, coordenador de mídias, montou. Aí, para um outro tema, a gente utilizou um infográfico, para um outro, a gente utilizou um podcast. Nós fizemos uso dos próprios recursos que a gente recomenda para que a gente conseguisse montar essa formação, ao mesmo tempo que o professor está absorvendo o conteúdo, ele também está tendo contato direto com os recursos que ele vai produzir depois. Então, a nossa formação ela acontece toda pelo ambiente virtual de aprendizagem, o professor realiza, e aí, se ele tiver alguma dúvida, ele entra em contato e o designer instrucional vai apoiar ele. Essa formação ela é realizada antes mesmo da reunião de briefing. A reunião de briefing ela acontece via webconferência, e aí são compartilhadas as telas, todas as dúvidas são retiradas, e aí a produção vai seguindo. Tá ótimo. Bom, eu acho que em termos de informações que a gente tinha que trazer era isso, né? A gente trouxe aí algumas informações, acho que é mais nível de curiosidade para os nossos alunos entenderem o que está por trás de um material didático, né? Quando você pega uma apostila, todo o trabalho que tem por trás, todas as pessoas que estão envolvidas nessa construção dessa apostila, desse livro didático, dessa videoaula, é importante para eles conhecerem. Antes da gente terminar, eu vou fazer a leitura aqui de alguns comentários. É importante só dizer que eu estou fazendo de baixo para cima. Então, se vocês complementaram a informação de outra pessoa, eu já peço desculpas antecipadamente. Vamos lá. Colocou aqui as apostilas... A Kelzinha, eu acho, colocou: as apostilas me ajudam muito. A Cristina Natasha colocou: em relação ao estágio em pedagogia, poderia ser passado um trabalho em vez de ter que fazer estágio em escolas parceiras. A maioria trabalha em escola. De novo, a mesma situação que a gente falou do estágio lá de cima. Essa é uma questão que você precisa procurar o coordenador do seu curso. Pedagogia, a professora Ideia. Manda um e-mail para a professora Ideia com essas sugestões que ela certamente vai ajudar vocês, tá? Estou no 2º período e sempre assisti aos vídeos referente às unidades. Se você não está conseguindo acessar, comunique a coordenação do seu curso. É isso aí. Se não está conseguindo acessar, comunique a coordenação ou comunique a equipe de acompanhamento do aluno, né? Que está lá disponível 100% do tempo para atender vocês. Deixa eu ver aqui mais o que a gente tem de informação. Isso aqui foi... Eu acho que os conteúdos de EAD têm que ser mais enxugados e ter mais vídeos. Lu, fala você sobre isso. O vídeo, na verdade, ele é algo que já tinha sido relatado pela maioria dos alunos, né? Essa afinidade com a produção de videoaula, com assistir a videoaula que a gente produz. E aí a gente mudou também para o próximo semestre, a gente vai ter videoaula em todas as unidades. Então, todas as disciplinas produzidas a partir agora da oferta de agosto de 2020.2,
elas já terão videoaula em todas as unidades. E os textos dos livros didáticos também estão menores, né? Então, a gente trabalhava com uma métrica de 15 a 20 páginas, mais ou menos, e agora a gente está trabalhando com 10 a 15, mas a proposta de videoaula ela mudou, né? A gente não trabalha mais a videoaula como um recurso complementar do livro didático. A gente trabalha a videoaula como um recurso principal, onde ele vai ver o conteúdo como um todo, que vai ser visto ao longo da disciplina, ao longo daquela unidade, e o livro didático ele vai ser equiparado em termos de conteúdo. Então, ele não vai, a videoaula não vai complementar, não vai ser outro assunto. Vai ser um assunto que também está sendo trabalhado no livro. A Fernanda colocou assim: a verdade é que a movimentação para cursos EAD é gigantesca, não é fácil, como muitos pregam por aí. Então, Fernanda, antes da pandemia, esquece a pandemia, vamos voltar lá para fevereiro. A gente já tinha uma expectativa de que em 2023 a gente tivesse mais da metade dos alunos de curso superior no Brasil estudando à distância, aproximadamente 53%. Então, esse é um número pré-pandemia. A gente acredita que agora, com tudo que aconteceu, com os alunos tendo mais contato com disciplinas online, que esse número ou vai aumentar, ou ele certamente vai se antecipar, né? Vai ser bem antes de 2023. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para a gente terminar. O ideal é que seja abordado todo o conteúdo mesmo na videoaula. É isso que vai acontecer a partir de 20.2. O conteúdo inteiro vai ser abordado na videoaula. Tá, Carla? Horas complementares. Gente, vamos lá. Horas complementares. Até 15 minutos depois do término dessa live vai estar disponível lá na bio, aqui do Instagram do NEAD. Tem algumas pessoas assistindo pelo Instagram da Propep. O link está no Instagram do NEAD. Então, acessa o Instagram do NEAD, vai lá na bio e faz o download do formulário. No próprio formulário tem as orientações, né? No próprio formulário tem lá as orientações para a galera aí que vai utilizar esse nosso encontro como horas complementares. Tá bom? Meu curso História tem em média 20 a 25 páginas. São disciplinas que foram produzidas antes, né? A gente está falando das disciplinas produzidas depois. Tá? E depende também muito como a gente já falou, né, várias vezes, que a gente pensa na métrica para a produção, mas às vezes a métrica, ela realmente existe a necessidade, o professor identifica que existe a necessidade de ultrapassar 1, 2, 3, 4, 5 páginas, porque ele precisa passar realmente aquele conteúdo, aí não tem jeito. Aí não tem o que fazer. E aqui mais um último comentário para a gente terminar, diz assim: estou no último período do curso de Teologia e pude constatar muitas mudanças positivas no AVA no decorrer do curso. Poxa, Marcelo, obrigado, a gente fica feliz, porque a gente trabalha tanto para levar mudanças positivas para vocês, e aí quando a gente lê isso, a gente realmente fica feliz. Obrigado pela frase. Então, Lu, obrigado pela troca, pela conversa, né? Acho que foi bastante elucidativo, eu espero. Assim, a gente trabalha com isso, a gente conversa bastante sobre isso. Espero que o pessoal também tenha gostado da nossa conversa aqui hoje. Obrigado, Luísa, pela participação. Obrigado a todo mundo que está online aqui com a gente. Pode falar, Lu. Nada, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado a vocês. Eu falei das horas complementares. Lembra lá no link da bio do NEAD. Tá bom? Só fazer o download lá. Tá bom? Pessoal, obrigado. Na próxima quarta-feira tem mais uma live. Vai ser com o pessoal de mídias. E a gente espera que vocês participem também, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Tchau, tchau.